Nossa nova aula vai ser então agora sobre estabelecimento de alvos. Já temos falado sobre liderança, sobre o líder, mas é importante também estabelecer alvos. Muitas vezes eu tive dúvida e estive duvidando se era importante. Mas eu comecei a descobrir que a nossa vida sempre está desafiada para alcançar um objetivo, um alvo. Então, eu creio e entendo que é fundamental, então, pensar sobre alvos, sempre lembrando que o nosso curso tem um valor fundamental, é que Deus procura homens e mulheres biblicamente comprometidos em compartilhar uma visão, já falamos, e estabelecer alvos, e mobilizar o corpo de Cristo e superar obstáculos para alcançar as nações para Cristo. Então, nossa missão de vida podemos resumir neste valor. Claro, na nossa aula agora nós vamos ter objetivo importante de entender de que alvos são importantes para uma liderança eficaz. E aprender a praticar alvos SMART, que vamos ver o que significa essa sigla, que é bastante conhecida no meio da liderança. E sermos desafiados a viver a nossa vida orientada por alvos, por objetivos que nós podemos nos alegrar quando o alcançamos. Isso é de muita importância para nós. Quando observamos estas estradas ou estes caminhos, logicamente, a pergunta é: onde esta estrada vai me levar? Para onde você vai? Se nós temos um objetivo, nós temos uma estrada para caminhar, nós vamos começar então a pensar quais são os benefícios de termos alvos. Qual é o benefício de eu, vamos dizer assim, entre aspas, sonhar em alcançar um determinado alvo, objetivo? Qual é o benefício que eu tenho se eu coloco como a minha meta comprar determinado produto? Ou mesmo praticar algum esporte ou aprender a praticar algum esporte? Vamos então pensar nestes benefícios. O primeiro deles, sem dúvida, é que nós vamos ter uma direção, um propósito com direção. Vamos escalar uma montanha, então vamos ter uma direção, vamos ser dirigidos ou convidados a que neste propósito que vamos alcançar, este alvo que vamos alcançar, termos uma direção. O processo de decisão de um alvo é que ele deve ser simples. O processo de decisão não precisa ser muito complicado, mas também nós devemos pensar que quando nós nos propomos a ter um alvo, ele deve ser simples. Não podemos complicar demais. Algo que podemos ver e imaginar. O alvo também nos traz motivação. Somos motivados porque desejamos alcançar determinado objeto, determinado momento de vida. Por exemplo, se você tem alguém para conquistar, no sentido de ganhar essa pessoa numa amizade, você vai ter esse alvo. E se você deseja que essa pessoa conheça Jesus, você vai ter um alvo. Se você deseja ter um melhor emprego, você vai ter um alvo. Então, somos motivados. Também
a proposta de um alvo é que nos faz dar um passo de fé. São o fato de que vamos exercitar a confiança em Deus, a nossa fé, e saber de que Deus está nos abençoando, porque nosso alvo, lembre-se de nosso valor fundamental, é estabelecer alvos para mobilizar o corpo de Cristo e alcançar as nações. O alvo também nos dá um senso, né? Temos um senso de realização pessoal, de satisfação. Nós sentimos, então, com alegria, satisfeito de conquistar o nosso objetivo, a nossa proposta, alcançarmos aquilo que sonhamos e desejamos. O alvo, quando também nos dá um senso de respeito. Por quê? Porque vemos que crescemos. O alvo, quando é atingido, nos dá a oportunidade de crescimento. Paulo já dizia isso, né? Que o alvo dele era a imagem e semelhança de Jesus, de alcançar o alvo da soberana vocação. Então, quando você alcança um determinado alvo, você sente o seu valor, o seu respeito, a autoimagem, você ganha ainda mais. Mas a pergunta é, mas será que isso é bíblico? Será que ter objetivo, alvos, propostas é bíblico? Existe algum fundamento bíblico para esse desafio, para essa alternativa de colocarmos alvos na nossa vida? Vamos olhar então o que temos nas Escrituras. Nós temos os alvos do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus tinha os seus próprios alvos, como buscar e salvar o perdido, era o alvo do Senhor Jesus, o que a Bíblia é o vim para procurar, buscar o que tinha se perdido, o homem que se perdeu, era o alvo de Jesus. O alvo de Jesus também era morrer na cruz. Poderia ser em qualquer lugar? Não, era na cidade de Jerusalém. Esse alvo pode parecer estranho para a nossa mentalidade, mas era a motivação do Senhor, de Deus, para que nós tenhamos a nossa vida transformada. Então, o que você pode observar é que ter alvos era também a parte da vida de Jesus, do ministério. Paulo também tinha os olhos fixos no alvo. Ele olha dizendo para nós, mostrando para nós a sua soberana vocação. Ele olha para Jesus, é alcançar os gentios. Paulo era também, o desejo dele alcançar Espanha. Algo era construir ou edificar igrejas. Então, a Bíblia encoraja a nossa visão, o nosso estilo de vida direcionada por alvos. E para isso, ela nos encoraja a planejar. Lembra da história de Jesus e da torre? Que a pessoa precisa sentar-se e planejar se vai conseguir construir essa torre, essa casa. Então, planejamento é algo que nós precisamos aprender. E eu posso dizer que planejar faz parte da espiritualidade cristã, porque Jesus, nós vemos vários momentos, Paulo também planejando algumas coisas que deveriam serem feitas. Desta maneira, então, nós precisamos também aprendermos e sermos encorajados a planejar. E para começar a estabelecer alvos, começa com visão. Onde não há visão, o povo se desvia, se corrompe. Então, nós falamos já a respeito da visão. Qual era o alvo de Neemias, por exemplo, que falamos bastante? Reconstruir os muros de Jerusalém.
qual é meu alvo, ou melhor, qual é minha visão. Era reconstruir os muros, no caso de Neemias, e ele então se propôs alvo. Se você ler o texto de Neemias, você vai perceber nos primeiros capítulos como ele conhece o lugar e como ele planeja então fazer essa reconstrução. Se eu tenho uma visão de determinado projeto ou de determinado objetivo na minha vida, eu preciso planejar. E este planejamento pode ser de um pequeno alvo, um alvo maior. Isso, logicamente, vai depender da visão que você tem, daquilo que você deseja e que tem mentalmente sonhado. Visão é uma imagem mental clara de um futuro preferível, dada por Deus aos seus servos escolhidos, baseada em uma compreensão adequada de Deus, de si e outros, ou das circunstâncias, segundo George Barna. Isto mostra para nós exatamente que nós precisamos sim uma visão. Talvez você pode pensar, mas isso é muito empresarial. Não é. Eu também pensava assim. Porém, é evidente que nós vamos trabalhar não com uma motivação empresarial, mas com a motivação da liderança servidora. É por isso que cabe a mim e a você pensar neste momento, parar por alguns instantes e ver então no nosso workshop pessoal, perguntar qual é a minha visão. Então, quando você já tem uma visão, então eu poderia dizer para você, olha, eu tenho uma visão daqui a alguns anos ter isso. Então, o que eu preciso? Então, eu preciso trabalhar. E para isso, então, eu apresento a você aquilo que é conhecido como os alvos SMART. É uma frase, ou uma sigla melhor, que cada uma delas, cada letra representa uma característica do alvo. Então, embora de uma palavra em inglês, né, nós vamos ver cada uma destas características de uma maneira breve para podermos aprender com estes alvos SMART. Sim, são alvos, ou melhor, são pontos que as empresas tratam, mas nós temos nós temos uma grande empresa, que é a Igreja de Jesus. E esta igreja é uma empresa criada e desenvolvida no plano de Deus para alcançar as nações com a mensagem do Evangelho. Como devem então ser estes alvos SMART? Como deveríamos caracterizar estes alvos? Primeiro, que ele deve ser específico. Não deve ser, como podemos dizer, simplesmente aleatório ou sem característica de especificidade. Então, por exemplo, em 2 meses eu quero perder 2 quilos, emagrecer 2 quilos, um exemplo. Esse é um alvo específico, que você vai poder controlar e ver o seu crescimento. Em 1 semana eu quero fazer uma caminhada ou chegar a uma caminhada de 5 quilômetros em 1 hora, por exemplo. É um alvo específico. Então, algo que seja claro, bem determinado. Eu vou fazer isso, específico. E sendo específico, é mensurável, que pode medir-se. Evidente que se você vai criar um alvo, não vai criar um alvo, por exemplo, dizendo, em 1 semana eu falarei inglês fluentemente. Primeiro, se você não gosta de idiomas. Segundo, se você não tem tempo. Então, não é mensurável, no sentido, ou melhor, característico de uma mensuração. Não, mensurável tem que ser algo que você pode medir com condições de medir. Em 1 mês você não vai conseguir aprender inglês, nem vai ter condições de mensurar o quanto você cresceu. Então, você precisa
ser mensurável, que tenha condições de medir, tá? Seja em peso, seja eu vou aprender 5 palavras em inglês nesta semana. Um exemplo. Eu vou decorar tantos versículos bíblicos em uma semana, em um dia. Então você pode e tem condições de você contar, avaliar, ver. Ele é específico, porque é inglês, uma língua, e você não disse eu vou aprender línguas, você colocou eu vou aprender inglês, específico, 5 palavras por semana, mensurável, tá bom? Muito bem. E atingível. Então, em uma semana você não vai aprender a falar inglês fluentemente, mas 5 palavras com certeza você vai conseguir. Então, nós temos algo, mas que seja alvos atingível, que você, em um tempo determinado, você sabe que vai conseguir se criar o hábito, a disciplina de chegar lá. Por exemplo, você numa semana, em um mês, você não vai se transformar em um corredor maratonista para concorrer aos Jogos Olímpicos. Claro que não. Isso não é atingível, isso nunca vai acontecer. Somente um milagre sobrenatural especial. Desta maneira, então, você precisa colocar um alvo específico, mensurável e atingível. Realista é a outra ponto. Estamos no smart, realista, que pode ser realizado. Não vai ser algo que é impossível ser conquistado. Em um ano eu vou chegar a ser um astronauta da NASA. Não é realista, é impossível isso. Tá? Então, são marcas que você, ou características que você precisa ter nos alvos. Tá? É importante você rever esta aula para que assim você saiba o que é um objetivo, um alvo SMART. E num tempo determinado. Tá? Isso é importante. E num tempo determinado. Em quanto tempo você vai conseguir fazer isso? É algo que você precisa sempre pensar que você vai fazer. Então, aí nós temos SMART. O que nós podemos ver é específico, mensurável, atingível, realizável e no tempo determinado. Então, vamos ver que agora que estas ideias ou características do alvo ou dos alvos SMART, vamos ver algumas diretrizes importantes para você conseguir ver, acontecer e alcançar estes alvos, que são muito importantes para você e para seu projeto. Algumas diretrizes importantes. Primeiro, seus alvos devem estar escritos. Assim você não vai esquecer deles. Isso é importante. Escreva, mas seja algo assim bem objetivo. Objetivo, lembre-se bem do SMART. Objetivo. O que você quer em determinado tempo, mensurável, atingível e bem objetivo. Estabeleça alvos para você. O que você vai fazer? O que você vai cumprir? Estabeleça algo para você cumprir. Não para outra pessoa cumprir, mas você cumprir. Estabeleça alvos com prioridade. Estabeleça alvos prioritários. Por exemplo, em primeiro lugar, eu vou alcançar isso, segundo isso, terceiro isso, tá? Então, estabeleça prioridades. O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro.
Estabeleça alvos flexíveis que podem ser modificados por circunstâncias, mas não esqueça que você tem o alvos. Talvez vai ter que dar um ajuste, porque você vai precisar de algumas pequenas mudanças. Estabeleça alvos, mas reavalie e faça ajustes, tá? Por isso que eles são flexíveis, tá bom? Estabelecer alvos é importante que seja feito, e eu vou dar 6 passos como você estabelecer esses alvos. Já vimos algumas características, o SMART, mas como fazer tudo isso? Muito bem, vamos lá. Primeiro passo que você precisa ter é que você precisa ter uma visão. Você precisa escrever sua visão. O que significa isso? Novamente, para você aprender e recordar. Vamos imaginar que você é líder do Ministério de Música. Então, você tem uma visão. Eu quero ter uma visão desse ministério, que daqui quero que este ministério exista para tais e tais eventos, coisas, situações. Essa é uma visão. O que você sonha com essa liderança do Ministério de Música ou qualquer outro ministério? Então você precisa, logicamente, conversar com o seu pastor. E se você for um pastor, o que você quer da igreja? Qual é o sonho da sua igreja? Todo pastor tem um sonho de igreja. Talvez você diga, não, mas esse sonho é muito grande. Exatamente isso que é visão. Desafios grandes. Então, para escrever sua visão, primeira coisa é que você vai orar para pedir sabedoria. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura e ser-lhe-á dada. Então, o que você precisa é orar. E talvez, nesta questão de oração, você precisa de alguém que te oriente, te ajude, aconselhe, seja seu pastor, seja um mentor, enfim. E se você deseja ajuda, pode colocar seus comentários, entrar em contato com a gente. Nós estamos para ajudar. Tá? Então, primeira coisa, ore. Tá? Depois, logicamente, faça uma lista a respeito do que será necessário para alcançar a visão. Então, pessoas, finanças, instrumentos, ferramentas, cadernos, enfim. Certo? Então, orar, fazer a lista, depois você vai revisar sua lista para ver o que está repetido, o que precisa realmente, enfim. Continue. Agora você vai escrever seus salvos, lembrando do SMART, tá? Então veja bem como que você vai estar fazendo. Depois disso, você vai fazer o quê? Logicamente, já escreveu, tem a visão, né? Você viu a sua lista, escreveu sua lista, revisou sua lista, escreveu seus alvos, você já tem visão, tem uma lista daquilo que precisa, agora tem os alvos que você vai escrever, agora crie um plano. E este plano, então, você vai dividir em porções menores, o que você vai fazer no primeiro ano, tá? Depois, mais ainda no sentido de diminuição, já que você escreveu a respeito do que vai fazer no primeiro ano, o que você vai fazer agora no primeiro mês. E terceiro momento é o que você vai fazer na primeira semana. Então veja bem, ano, mês, semana. Terminando, o que você vai fazer amanhã. Então, quando você já aprendeu a fazer esse plano, então já você coloca, amanhã vou fazer isso,
no mês vou fazer aquilo, ou melhor, amanhã, semana, mês, ano. E no final você terá exatamente aquilo que precisa, uma visão clara, você vai ter um conjunto de alvos SMART, um plano de ação para atingir o alvo e o mais importante, uma lista de afazeres a partir ou já a partir de amanhã ou para amanhã, e assim semanal, mensal e anual. Beleza? Então você veja como que você pode fazer isso no seu ministério. Se você é um professor de escola bíblica dominical, então você precisa se organizar. Se você é líder de algum ministério, você precisa aprender isso. As igrejas, motive as igrejas a estudarem a respeito disso. Eu, por 40 anos, pastoreando igrejas, plantando igreja, aprendi isso, a aplicar isso, porque, veja bem, nem todos os líderes, nem todas as pessoas aprendem sozinhas, elas precisam que alguém ensine, e nem todos os crentes sabem fazer o que devem fazer. Para isso que existe o mestre na igreja. A Bíblia diz que Deus colocou pastores mestres. E eu me coloco à sua disposição para ajudar naquilo que estiver no meu alcance, para ajudar você a ter um ministério, seja pequeno ou grande, com eficácia, eficiência e com muita alegria. Esperamos que tenha sido desafiado a começar a viver uma experiência de mudança de vida por meio do estabelecimento de alvos. Eu espero que esta aula de alvos tenha sido importante para você e que você consiga realmente vivenciar aquilo que Deus deseja. Ser alguém que alcance alvos porque tem uma visão daquilo que você quer no seu ministério. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê a paz e que você seja uma grande bênção nas mãos de Deus. Um grande abraço e até a próxima aula.